Bom, meus irmãos, mais uma vez, boa noite, paz de Cristo a todos. Como é que vocês estão? Espero que bem. A Bíblia fala, né, que o Senhor Jesus falando, ele disse assim, tem dois caminhos, tem duas portas, duas maneiras de viver, na verdade, né? E hoje de manhã eu estava concluindo a preparação da EBD, e aí me veio um insight interessante que eu aproveitei esse insight. Aí eu tentei fazer uma coisa, não sei se eu vou conseguir aqui transmitir para vocês. A partir desse insight de hoje de manhã e também sobre a mensagem que eu vou pregar, o estudo que a gente vai fazer terça-feira, agora. Aí eu quis fazer uma coisa que pegasse esse insight de hoje e já preparasse a gente para o estudo de terça-feira. Vamos ver se eu consigo pedir ao Senhor que me desse essa direção. Vamos ver se a gente consegue chegar nisso. Então, assim, eu estava falando que a gente tem duas maneiras de viver, né? E eu vou representar isso hoje dessa forma. É o título da nossa mensagem de hoje. Vamos ler juntos? O ventilador e o catavento. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15, 45 ao 49. Antes da gente ler o texto, eu vou pedir para a gente ficar de pé na hora, mas agora eu queria simplesmente dizer para vocês assim, por que essas duas imagens, né? O ventilador e o catavento. Eles têm características distintas. O ventilador, ele tenta produzir o vento por si só. Não é isso? Enquanto que o catavento não. Ele fica ali e ele espera que o vento venha, sopre e o mova. E uma vez ele movendo, então ele gera algo, produz algo. Enquanto o ventilador tenta produzir por si só, fazer força, barulho, o ventilador esquenta quando está com o motor ligado, o catavento não. Ele tem um movimento, mas é um movimento descansado, um movimento fluido. E com isso eu quero hoje à noite, através da palavra que o Senhor vai nos trazer, usar essas imagens para fazer uma diferença entre o que é o homem carnal ou natural e o que é o homem espiritual. O que é a pessoa que tenta viver gerando sua própria vida e a pessoa que quer viver a vida do Espírito. Então hoje, a ideia é que se tem ventilador aqui, a gente saia daqui como catavento. Que o Senhor Jesus possa nos transformar nisso. Porque o próprio Jesus, enquanto esteve aqui, ele era catavento. Ele andava conforme o Espírito lhe soprava. E nós vamos ver isso e mais algumas coisas aqui. Vamos ver que nós não podemos produzir a nossa vida, nós não podemos produzir a nossa paz, nós não podemos produzir a nossa identidade, a gente tem que buscar a nossa identidade nele. Nós não podemos produzir a nossa própria força, a nossa própria saúde, a gente não consegue. A gente precisa de Deus. Por mais segurança que a gente tente promover, a palavra diz, se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar, eu quero consertar minha vida, eu quero consertar minha família. Nós não temos como consertar nada. A gente tem como se render para que Ele conserte, para que Ele ajuste. Então, a nossa mensagem hoje, ela fala sobre isso. E nós vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, 45 ao 49. Talvez vai parecer um pouco desconexo, mas é porque eu estou querendo puxar um pouco da brasa para a sardinha de terça. E terça-feira nós vamos falar sobre os dois Adões. Terça-feira, os dois Adões da Bíblia.
Então, vamos abrir aí e ficar de pé. 1 Coríntios 15, 45 a 49. Diz assim a palavra do Senhor: assim também está escrito, o primeiro homem, quem? Adão, foi feito em alma vivente. E o último Adão, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, mas senão o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem da terra é o quê? Terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. E o 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Fala conosco, Senhor, em tua palavra, em nome de Jesus. Podem sentar, meus irmãos. Talvez esse seja o principal drama da humanidade, onde tudo de fato começou a degringolar. Foi quando o homem decidiu dizer não para a vida de Deus e começar a tentar produzir sua própria vida. Foi quando a serpente veio aos ouvidos de Eva e disse: nada, não precisa ser desse jeito aí. Você pode fazer diferente. Você pode produzir algo novo. Você não precisa depender dele. Você pode ter uma vida mais autônoma, independente dele. Na verdade, ele não quer que você coma por causa disso. Ele não quer que você tenha uma vida independente como é a vida dele. Ele quer que você continue assim, dependendo dele. Enquanto que você pode ser exatamente como ele, fazer sua própria vida. E aquela foi uma palavra terrível de engano para o homem e a mulher. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque antes mesmo que tudo viesse a existir, a palavra do Senhor diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que o Espírito de Deus o quê? Pairava, se movia sobre a face das águas. A palavra aí hebraica para espírito aí é ruach, que significa, sabe o quê? Vento, sopro, respiração. Fala aí, ruach. No grego, que está mais no Novo Testamento, não é isso? Antigo Testamento escrito o quê, pessoal? Hebraico. Novo Testamento, grego. Tem algumas coisas em aramaico, mas mais do grego. No grego, essa mesma palavra já é chamado mais de pneuma. Diga aí. Por isso, de onde vem pneu? Que está no carro? Porque o pneu, ele está cheio de quê? Com ar, né? Pneumático, tudo que é ferramenta pneumática é o quê? Ela é movida por ar, né? O pulmão também, né? Você vai para um médico com especialidade pneumologista, né? Então tem a ver com respiração, com ar, isso é no grego. Então, antes mesmo de tudo existir, quem é que já estava lá? O Espírito de Deus se movendo, o vento de Deus. O vento de Deus. Quando Deus chegou a fazer o homem, isso já está em Gênesis capítulo 2, ali mais ou menos no versículo 7, se você quiser olhar, diz assim a palavra do Senhor, que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. É por isso que a gente, quando é enterrado, a gente se dissolve e faz parte, volta de novo a fazer parte de quê? Da terra, porque fomos feitos do pó da terra. Do pó veio ao pó, voltará.
Então essa parte nossa física carnal, ela é do pó da terra. E diga-se de passagem, parêntese, quanto mais coisas naturais você come, melhor para o seu organismo. Quanto mais coisas que sofreram transformações você come, mais você provoca problemas no seu organismo. Fecha parênteses. Então diz assim: formou o homem do pó da terra, e em suas narinas fez o quê? Soprou, diga, soprou o fôlego de vida. Então o homem se tornou ser vivente. Veja. Não é diferente quando o profeta Ezequiel é chamado por Deus a profetizar sobre um vale de ossos secos. E quando ele é levado àquele vale, ele fala primeiro e dá ordem para que os ossos se ajuntem, e venha a carne, e venha tudo, e tudo se ajunta, e só que eles ficaram como um exército, só que todos estirados no chão e como mortos. Então o Senhor volta de novo para o profeta e diz: agora você vai profetizar de novo, dizendo assim: vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre esse vale. E aí então o Espírito soprou, e aí eles passaram a ter o quê? Vida. Passaram a ter vida. Então existe um sopro de Deus que nós não podemos ignorar. E aí é onde é que está a grande questão para nós hoje. Como estamos decidindo viver? Já que nós não somos nós que criamos isso, nós podemos emular isso. O que é emular? Fingir que faz. Nós podemos simular um vento, mas nós não temos como produzir o vento que vem do Espírito Santo, somente Ele. E João Batista sabia disso. João Batista, dentro das suas pregações, ele dizia: olha gente, eu estou aqui pregando, vocês estão me vendo, mas eu sou como um caniço agitado pelo vento. E ele diz assim: eu só posso aqui batizar vocês com água. Como a gente vem aqui, não só eu, os outros irmãos que vêm aqui, pregar a palavra, trabalhar a palavra que é água, que nos purifica, que nos transforma, que nos convence. Mas eu só posso fazer isso. Mas ele disse: vai vir alguém que é maior do que eu, do qual eu não sou digno nem sequer de desatar as sandálias dos seus pés. E esse é que vos batizará com o Espírito Santo. Ele pode soprar sobre vocês, eu não. E o fato então é que a gente pode ter dois tipos de pessoas aqui, três, vamos dizer. Dois não, três. Pode ter pessoas aqui que dizem assim: Alex, eu sou ventilador. E nunca nem ouvi essa palavra, nunca nem entreguei minha vida a Cristo, nunca sabia que eu podia viver uma vida nova, ao invés de eu gerando a minha própria vida, eu deixar Deus gerar a minha vida. Eu nem sabia disso. Pode ser que tenha alguém aqui hoje, apesar de que não temos, talvez, visitante aqui hoje. A maioria de nós já conhece a palavra. E aí vem um segundo tipo de pessoas. Pessoas que Jesus já declarou: você não é mais ventilador. Você agora é o quê? Catavento. Mas a pessoa continua ainda agindo como se fosse ventilador. E muitas vezes ela diz assim: eu sou ventilador, mas eu sou ventilador desligado. Já tirei da tomada, estou desligado. Mas não pode, mesmo ligado ou desligado, não é bem essa a vontade do Senhor. O Senhor quer que você se renda e deixe Ele mover sobre a tua vida. A verdade é que se eu e você estamos aqui respirando agora, é porque tem alguém que nos dá o ar que respiramos, sim ou não? Você pode agradecer a Ele? Você pode agradecer a Ele, porque você recebe fôlego cada momento que você respira. Existem estudiosos que dizem que o ruído da respiração é um código de Deus para o nome de Deus, para que todo ser que respira louve
ao Senhor. É por isso que o nome de Deus no hebraico ele é impronunciável. O tetragrama, né? YHWH. Ele não tem uma pronúncia, porque os estudiosos dizem que seria como se fosse o ruído de como se fosse uma respiração. E o mundo e as coisas de Deus acontecem dessa forma. Deus soprou no homem. O homem a partir dali começa a respirar. E a partir desse homem agora vivo, ele passa também a multiplicar a vida que Deus lhe deu. Por isso o Senhor diz, agora crescei e multiplicai. Mas porque Deus antes havia lhe dado a vida. Então a verdade, gente, se a gente parar para pensar, é que a nossa vida nunca foi autônoma. Você já parou para pensar nisso? Que às vezes esse desejo, essa ilusão de autonomia que a gente tem, às vezes rapidinho esfarela na nossa mão. E a gente percebe que na verdade sempre foi Deus, como diz a história, né? Sempre foi Deus. Rapaz, sabe de uma? Sempre foi Deus. Uma vez eu vi uma pessoa que tinha escapado milagrosamente de um acidente de carro. E aí, quando eu conversei com ele, ele chegou, rapaz, eu vou te contar, velho. Eu botei pra lá, viu, velho? Velho, eu tive uma perícia, porque eu joguei para um lado, e puxei para o outro, e puxei na trava, segurei, e dei uma chamada, e botei aqui, eu capotei, me segurei, capotando o carro, e não me arrancou do meu banco, e eu, rapaz, eu falei, é mesmo, né, velho? Beleza, né? Não contrapus nem nada. Aí um tempão depois, eu voltei no assunto, né? Tempão depois. E aí, rapaz, como é que tu tá? Não, tudo bem e tal, não sei o quê. Eu falei, rapaz, outro dia eu estava lembrando do grande livramento que Deus te deu. Ele falou, sim, rapaz, não foi, rapaz? Eu falei, tu lembra como foi que tu me contou? Tu só contou da tua perícia. Eu não vi em nenhum momento tu dar o quê? Glória a Deus. Ele falou, ixi, rapaz, foi mesmo. Mas Alex, ó, deixa eu me consertar aqui. Tudo foi Deus. Aí eu falei, amém, mano. Você está aqui, meu irmão, minha irmã. Graças a Deus. Graças a Deus. Foi isso. Essa tentação de tentar olhar para você como centro, como gerador, como produtor da tua própria vida, essa é a grande tentação que o inimigo tenta fazer. Porque assim ele te desconecta, sabe de quem? Da fonte verdadeira. E o próximo passo é ele te passar uma impressão de que você, depois de fazer você acreditar que é autônomo, ele vai fazer agora você se sentir só. Porque a jogada é essa. Primeiro ele joga com autonomia. Depois que você agarra a presa da autonomia, aí agora você se sente só. Desconectado da fonte verdadeira da vida. Então, sabe quando é que esse ventilador nasce? Lá no Éden. Quando o homem diz assim, sabe de uma? Eu tenho minha verdade. A minha identidade quem constrói sou eu. Sou eu que construo. O certo e o errado. Agora eu comi da árvore do conhecimento de quê? Do bem e do mal, ou seja, do certo e do errado. Eu mesmo vou fazer minha segurança. Vamos construir a torre de Babel. Vamos fazer os nossos projetos. Porque agora eu quero ser feliz e eu vou buscar a minha felicidade. Todos esses elementos vêm do ventilador que está conectado nessa corrente de rebelião que tenta produzir por si só o vento da sua vida. Sabe qual é o resultado disso, pessoal? Diga aí, exaustão. Fala aí.
exaustão. Mais cedo ou mais tarde, você vai perceber: estou cansado, estou sobrecarregado, não aguento mais. Não tenho força para fazer isso, não consigo. Não dá. Eu pensava que podia. E o pior é nada, você ainda tem um sistema no mundo, aí fora, que é o tempo todo dizendo: você é seu ventilador, você é ventilador, viu? Você é ventilador, hein? Você tem que fazer, você pode sair daqui para ali, pá, não sei o que, você pode fazer. Não. Diga: eu não sou ventilador. Eu sou catavento. Sabe como é que você percebe essa exaustão na sua vida? Tudo para você começa a parecer peso em vez de graça. Você começa a olhar para a vida, você já acorda de manhã, pilhada, com o coração cheio de reclamação, cheio de coisa. Sabe o que é isso? Você está cansado, cansada. É o seu ventilador velho ruim pedindo arrego. É o ventilador, sabe quando o ventilador rodou tanto que começa a subir o cheiro de queimado? É desse jeito aí que você fica quando roda por si só. Agora, quando você aprende a estender as velas e dizer: sopra sobre mim, Senhor. Sopra sobre a minha vida, Espírito Santo. Eu sei que de mim mesmo eu não posso fazer coisa alguma, mas se o Senhor soprar sobre a minha vida, tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero convidar você nessa noite, enquanto essa palavra está sendo anunciada, que você se renda, meu irmão, minha irmã. Que você largue hoje aqui os fardos pesados que a vida de ventilador tem te trazido, e se renda aos pés daquele que diz assim: vinde a mim, ventilador cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Aleluia. Você quer saber mais outro detalhe sobre a vida de ventilador? Ansioso. É uma ansiedade, é uma inquietação, é uma sensação de insatisfação contínua. É como se nada nunca bastasse, porque você não está descansado. Você não entendeu que tua missão é descansar. Como diz aquela música: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres de tomar decisão, entrega tudo a mim. Confia de todo o teu coração. E aí ele te diz de novo: é meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Mais uma vez: é meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar. Quantos podem largar o fardo pesado hoje aqui, em nome de Jesus? Ah, mas você não sabe o tamanho da minha luta. Deixa eu te dizer, não sou eu que estou permitindo essa luta na tua vida, não. É o próprio Pai. E se o próprio Pai permite, é porque o próprio Pai sabe que você pode descansar nele, e Ele vai te dar tudo o que você precisa para atravessar isso aí. Agora, enquanto você estiver querendo fazer as coisas na força do seu braço, no seu tempo, do seu jeito, sabe o que é que vai acontecer? Sobrecarga. Sobrecarga. Só os cataventos aqui dão glória a Deus.
Quer ver outro sinal de ventilador? Eu lembro que eu tinha um tio, quando ele era vivo, irmão da minha mãe, tio Enéas, ele falava assim: Alex, você quer ver que coisa interessante? Eu falei: fala, meu tio. Esse meu tio era interessante, porque teve várias coisas na minha vida assim que ele foi importante, né? Às vezes tem primos meus que são filhos dele, que assistem aqui o nosso culto online. Ele que me levou assim para o cinema pela primeira vez. Eu fui assistir com ele 20 mil léguas submarinas naquela época. Foi um sucesso. Tem muito tempo isso. O manual de escoteiro mirim que eu tive, que eu tenho até hoje guardado entre as minhas coisas aí da antiguidade. E essa coisa de gostar de EDC, de arma, ferramenta, facas, coisas de sobrevivência. Tudo isso começou com o manual de escoteiro mirim. Que foi ele também que me deu. Mas ele teve um dia que ele falou assim para mim: tu quer ver uma coisa interessante? Eu falei: rapaz, a gente estava no lugar, estava muito quente, né? Muito quente. Aí ele falou assim: presta atenção, viu? Aí ele fez assim, ó. Aí eu olhei para ele. Eu tenho que ficar na sua frente, no caso, porque aí o sopro, né? Não aguarde. E aí ele assoviava. Bom, eu não sei se era o assovio que trazia o vento, mas eu sei que ele assoviou até o primeiro vento vir. E eu fiquei esperando, e daqui a pouco não é que veio um vento. Aí eu falei: rapaz, que interessante isso. Que interessante. E aí depois disso eu já fiz isso várias vezes assim, quando eu não posso ligar um ventilador. Eu já fiz isso. Mas na verdade, tente. Gente, espera aí. Aí a gente tem um problema mais sério agora, a gente vai conversar sobre isso depois, Rose. Rose falou, mas eu não sei nem assoviar. Aí eu não posso, não sei. Eu faço essa daqui, que foi exatamente a que eu aprendi. Eu faço, né? Mas não é mandinga não, viu, pessoal? Pode ter gente aí: o pastor está ensinando mandinga na igreja. Está repreendido, não é isso não. Mas eu estou falando, sabe o quê? Que a gente se acostumou a resolver e não a esperar a resolução. Sim ou não? A gente se acostumou. E nem sempre é para a gente resolver. Às vezes é para a gente esperar. Foi por isso que Jesus disse, a gente viu isso hoje de manhã. Jesus Cristo disse: vão para a cidade, permaneçam na cidade e fiquem lá orando, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eu me lembro de uma situação que aconteceu lá no retiro, que a gente estava com toda aquela expectativa que o pastor Canela de Fogo da Igreja Alain ia ser o cara que ia fazer a movimentação espiritual do sábado do retiro, né? Eu falei: Alain, é contigo, bicho, porque tu é o mais canela de fogo que tem da gente, então tu vai, né? Aí Alain chegou todo na dele e tal. Não falou uma linguinha. Falou nada. E a gente tudo ali, né? Na expectativa. E aí depois ele explicou. Isso aqui que eu estou falando faz parte. Que ele não estava querendo ser o quê? Ventilador. Que ele estava esperando para que houvesse o quê? Um sopro. E a gente viu que realmente Deus operou e fez o sopro dele do jeito que ele quis. Amém? Então a gente precisa saber disso. Por quê? Porque tem muitas igrejas e ambientes que estão se tornando verdadeiros ventiladores. Todo culto tem que ser de um determinado jeito, tem que começar de um jeito. E aí se contrata todo um processo para que aquilo aconteça exatamente daquele jeito. E as pessoas estão se acostumando e se viciando a isso de forma mecânica e não simplesmente se permitindo deixar levar pelo Espírito de Deus. Quantos entendem isso que eu estou falando aqui? Mas isso está errado. A gente precisa ser o quê? Catavento. Essa coisa que a gente tem, quer ver outro sintoma? Tentar controlar tudo.
É isso aí. Tudo, e ainda diga-se de passagem, às vezes controlar também todos. É sintoma de ventilador. Quem é catavento não quer controlar nada, só quer ser controlado pelo Espírito de Deus. Jesus dizia: eu não faço nada de mim mesmo, eu só faço aquilo que o Pai me manda, o que eu vejo o Pai fazer. Jesus ficava ali na dependência de quem? Do Espírito Santo. Por isso que ele mesmo diz assim, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso está em Mateus 11, 28. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Viver sem o vento de Deus cansa demais. Esgota espiritualmente. Os discípulos não entendiam Jesus, porque Jesus era assim, Os discípulos: mestre, não está tarde não. Mestre, não tem muita gente não. Mestre, tu não vai comer não. Mestre, a gente para que hora? Mestre. E Jesus chega a ponto de dizer para eles assim: eu tenho uma comida que vocês não têm, que vocês não comeram. Aí os discípulos: alguém te trouxe comida? Como assim? Que horas? Eu estou falando de fazer a vontade do meu Pai. Essa é minha comida, essa é minha bebida, esse é meu pão. Quando você começa a olhar para a vida, para tudo, não como graça, mas como peso, isso significa que você está vivendo vida de ventilador, e não alguém que já entendeu que tudo que te sucede faz parte do plano que Deus preparou para você. Aí vai para o trabalho amanhã. Quantos amanhã pegam o batente cedo aí? Levanta a mão. Você tem que chegar no teu trabalho e falar assim, se você quer ser catavento, né? Fala assim: Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor teve de me mover até aqui. E eu vou continuar aqui até o Senhor disser que eu tenho que ficar. E eu quero cumprir aqui tudo que o Senhor tem. Todas as pessoas que eu encontrar hoje, se o Senhor quiser mover qualquer coisa com relação a mim, pode mover, porque eu estou à tua disposição. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Isso é vida de catavento. Fica buscando ali, esperando o mínimo moverzinho, o soprinho mais que tiver, bem levinho, mas vai me mover, é por aí que eu vou. Amém ou não? Não é nem por força, nem por violência, mas pelo sopro do meu Espírito, diz o Senhor. Então o homem natural, aquele primeiro Adão, ele tenta produzir o vento mecanicamente. Só que Jesus falou: você não tem nem como produzir, gerar, e nem você tem como sustentar a tua vida. Isso está em João capítulo 15, quando Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. E vocês precisam estar conectados em mim. Se vocês não estiverem conectados em mim, vocês não vão produzir nada. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então diga: eu preciso viver a vida de Deus. Então quando você, ao invés de viver a vida de Deus, você está tentando produzir tua própria vida, isso vai te frustrar, vai te esgotar, vai te desgastar. Você não vai conseguir enxergar mais graça, sentido em nada, porque a promessa vazia de que você conseguiria fazer isso, ela vai te confrontando todo dia, e você vai: não é isso aqui, não adianta, não é. E aí o inimigo muitas vezes fala assim: não é isso aí não, é aquilo. Aí você vai de novo. Mas não é isso aí não, é aquilo outro. Aí você vai de novo. Não é esse relacionamento não, é aquele. Não é esse parceiro, essa parceira não, é aquela outra. E aí Jesus disse para aquela mulher: você, no dia que você beber a água que eu te der, nunca mais você vai ter sede, minha filha. Porque a água que eu te der vai formar dentro de você um rio de águas vivas que vai brotar daí para a vida eterna. É diferente. O ímpio,
Estou na correria. Não consigo ir para a igreja. Não sei o quê. Pegando trabalhos, e mais trabalhos, mais trabalhos. E aquela agonia porque quer ter mais, porque quer conquistar mais, porque quer ter mais coisas, porque quer ter mais dinheiro para desfrutar mais. E aí a vida passa. E a vontade de Deus está onde? Tem equilíbrio. O Senhor é quem supre as nossas necessidades. O que é que vai adiantar você ganhar o mundo inteiro, perdendo a si mesmo a sua própria alma? O que é que adianta? O apóstolo Paulo, ele ainda ele fala assim, olha, o ventilador ele não compreende as coisas do catavento. O ventilador olha para o catavento e fala assim, é doido. Não. Mateus não usa a minha ideia não, viu? Nem venha para cá, viu? Senão a gente faz em parceria. Não, porque Mateus ele já fica com a mente, ó. Rapaz, isso daria uma boa história, hein? As crianças amariam, hein? O ventilador e o catavento. Os meus direitos autorais aí, viu, mano? Vamos dividir meio a meio, tá? Olha o que diz 1 Coríntios 2,14. Abre aí. 1 Coríntios 2,14. Olha só. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque lhe parecem o quê? Loucura. E não pode entendê-las, pois elas se discernem o quê, gente? Espiritualmente. Sabe o que é que o homem natural entende? Recurso, técnica, estratégia, performance, controle, mérito, habilidade, capacidade humana, networking, vou melhorar ainda um pouquinho mais. Só que quando fala assim, e aí tu faz como? Rapaz, eu estou na dependência do Espírito Santo. É o quê? Como assim? Estou na dependência do Espírito Santo. Tá doido. Ixi, rapaz, fundiu a mente. Fundiu a mente. Por quê? Porque ele quer uma estratégia, ele quer fórmulas. Não é isso? Quer mecanismos, quer coisas que deem resultado. Ele não está focado na companhia e na dependência, na presença. A gente é focado na presença. Diga, catavento é focado na presença e não no resultado. Quem fica focado em resultado é ventilador. Eu quero só estar aqui e curtir a presença. E através da presença ele vai gerar tudo mais. Amém ou não? E a gente tem que equilibrar o nosso coração nisso. Porque Deus quer relacionamento conosco. Alex, eu posso fazer a obra de Deus? Pode. E eu digo de passagem, você pode fazer uma obra grande, tudo de ventilador. Pode. Mas Senhor, tu não fizesse isso. Mas Senhor, em teu nome eu não fiz aquilo. Senhor, eu não fiz aquilo outro. Senhor, fez. Tudo ventilador. Porque eu não te conheço. Eu não te conheço. Mas vidas foram alcançadas. Amém. Não tem problema. As vidas que foram alcançadas, amém. Mas eu não te conheço. Porque para conhecer Deus precisa ter o quê? Relacionamento com Deus. E ventilador, ele não está preocupado com a relação. Ele está preocupado no que ele pode gerar de si mesmo. Quem está preocupado com a relação é quem é catavento. Porque sem a relação ele não é o quê? Nada. O catavento, se não for o mínimo vento, ele diz, eu estou parado, acabou. Para mim não tem mais vida, não tem mais nada.
ele precisa do vento. Ele almeja o vento. Foi por isso que o salmista Davi fala assim: Senhor, por favor, não retire de mim o teu espírito. Porque quem é catavento não consegue ficar sem ele. Não consegue viver uma vida sem ele. Jesus teve uma conversa assim também com Nicodemos. Nicodemos era um cara, talvez, ventilador. Eu vou lá em Jesus, porque Jesus vai, né? Vou falar com ele do meu desejo, que eu quero isso, que eu quero aquilo, e tal, não sei o quê. E aí Jesus vai pegando ele e vai, quebrando ele, para poder ensinar ele o caminho. E ele diz, João capítulo 3, a partir do versículo 5, que se você quiser abrir aí, pode abrir. Vamos do 5 a 8. João 3, do 5 a 8. Jesus respondeu para Nicodemos: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Segue. O que é nascido da carne, é carne. Mas o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te maravilhes, Nico, de te dizer: necessário é para você nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Sabe o que é que Jesus está... Trocando em miúdo, sabe o que é que Jesus está dizendo? Meu irmão, vida espiritual não se produz mecanicamente. Vida espiritual você tem que depender, tem que esperar. Tem que falar para o teu coração: aquieta, espera em Deus. Alma, para onde tu está indo, alma? Volta para o teu refúgio, espera em Deus. Espera em Deus. É por isso que tem tanta gente ansiosa, porque está cheio de uma pregação de autossuficiência, que deixa você com a noção louca de que você está só no mundo. Eu quero dizer para você, há um Deus, um Pai amoroso, que quer cuidar de você, e que tem preservado a tua vida até aqui, e Ele é quem cuida de você em cada um dos seus dias, e uma hora mais cedo ou mais tarde, você vai dizer: tudo é Deus, é a graça de Deus, é o poder de Deus, é Ele quem me sustenta, é Ele quem me guarda, é Ele quem me alegra o coração, é Ele quem me faz suportar os dias difíceis, é Ele quem cura todas as tuas enfermidades. Aleluia. E vento, Jesus está dizendo, você não controla o vento, você só se rende a ele. Você não tem como controlar ele. Você só tem como se render a ele. É por isso que a gente tem que ser como catavento, porque catavento sabe que não cria vento. Ele responde ao vento. Amém ou não? Eu não tenho que produzir o vento do Espírito, eu tenho que me render ao vento do Espírito, ao que o Espírito quer fazer através de mim. Eu quero responder a isso. Aí você tem que aprender, sabe o que? Diga: esperar em Deus. Aí você tem que aprender, diga aí, depender de Deus. Aí você vai ter que aprender a se mover só com Deus. Lembra no deserto? Deus disse: olha, eu vou ser com vocês. Vai ter uma nuvem. Na música que a gente cantou hoje, achei interessante que casou com esse trechinho, né? Que a gente canta aquela música. Tem um trecho que fala, né, Cris? Fala que você como uma nuvem, como é movida pelo vento. Como é? Tem uma parte que diz isso. Uma nuvem movida pelo vento e vê do alto, é simples como deve ser. Tem esse trechinho da música aí, só para a gente ver, esse pedacinho, quando fala do vento, só para lembrar dessa parte.
Aqui, vou me deixar levar como uma nuvem pelo vento e ver. Cadê? Ver a terra passar do alto é simples como deve ser. Quando você entende isso, quando você deixa Deus te conduzir, quando você entende que é Deus quem te leva, é Deus quem te traz, as coisas começam a vir para o lugar dentro do seu juízo e você começa a quebrar as cadeias de depressão, de ansiedade, de medo, de sensação de isolamento, de sensação de solidão. Tudo isso vai por terra porque você sabe que há um Deus que está com você. Aleluia! Aleluia! Tantas e tantas coisas. Então diga, eu preciso aprender a me mover com Deus. Moisés sabia disso. Ele disse para o Senhor: Senhor, se o Senhor mesmo não for conosco, não nos faça subir daqui. A gente precisa do Senhor. Eu preciso de Ti. Não se trata da gente se mover, se trata da gente ter a Tua presença. Não se trata de chegar na terra prometida, se trata de chegar contigo. Chegar contigo na terra prometida. E diga, eu também preciso aprender a discernir o Espírito. Para você discernir, você tem que aquietar, esperar. Eu falava hoje pela manhã como o Senhor é. Para gerar o homem, soprou, não foi? Quando o templo e o tabernáculo foram consagrados, fizeram tudo e esperaram quem? O Espírito de Deus vir e encher. Sim ou não? Quando no Vale dos Ossos Secos, todo o exército já estava lá com as peças tudo formada, mas só levantou o exército com vida depois que fez o quê? Soprou o vento do Espírito. Sim ou não? Quando Jesus nasceu, o Senhor visita Maria e diz, você vai ficar grávida como? Com o sopro de quem? Do Espírito. O Espírito Santo vai vir sobre você e vai te envolver. Então, beleza, Maria está lá, não está? Mas só pôde ser gerado por causa da presença de quem? A mesma coisa com a igreja. Então Deus tem um padrão de procedimento, irmãos. Quando a igreja era para ser gerada, quem soprou sobre os discípulos? Jesus. E Jesus mesmo disse para ele, agora vocês têm que ficar na cidade parados, tipo como Adão estava parado, como um bloco de pó, de terra, até que Deus soprou na sua narina, até que Deus soprou na narina da igreja no Pentecoste. Aleluia. Aleluia. Atos 2, versos 1 e 2 diz, de repente veio um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Aleluia. É ali que nasce a igreja, com o poder e a influência do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse, se eu não for, o Consolador também não vem. Não foi da capacidade humana, não foi da engenharia humana. Ah, irmãos, é claro, se a gente tem um lugar legal, se a gente pode ter um lugar legal, usar equipamentos de todos os tipos, para tornar a nossa experiência mais, vamos dizer assim, inteligível, usar essa palavra, palatável, inteligível, essas coisas que a gente não sabe o significado, mas a gente fala na pregação, porque fica bonito. Mas nada disso aqui não vale nada, irmão, se não for pela mera, simples e doce presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Isso significa, sabe o quê? Se tem, amém. Agora, se não tiver, amém também, não vai fazer diferença nenhuma. Você está entendendo? Ah, tem um monte de instrumento, tem não sei o quê, tem cadeira, tem não sei o quê. Amém, glória a Deus. Mas se não tiver,
porque tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. A igreja nasce no coração de Deus e pelo sopro de Deus, não das capacidades humanas. O texto que a gente leu de 1 Coríntios diz que o último Adão, quem é o último Adão? Cristo! Ele é espírito o quê? Vivificante. Adão recebeu vida, Cristo transmite vida. O primeiro Adão trouxe separação, Cristo trouxe reconciliação. O primeiro Adão trouxe morte espiritual. O segundo, o último Adão, trouxe o quê? Vida eterna, ele venceu a morte. E interessante que eu estava também pensando sobre isso, né? Esses comparativos esses padrões divinos que se repetem na Bíblia são interessantes. Onde Adão estava? Num jar? Onde Jesus fez as suas orações e foi? Aonde? Num jardim. O primeiro estava dizendo assim: esse fruto eu não posso, mas eu quero e vou. E o último está dizendo assim: olha, esse fruto eu não gostaria, mas se tu queres, eu vou comer. Eu vou beber esse cálice que está diante de mim, porque essa é a tua vontade. O primeiro Adão tentou ser como Deus. O último Adão diz o texto lá em Filipenses capítulo 2, que não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou, se esvaziou, assumindo a forma de homem. A Bíblia diz inclusive que a partir do momento da queda, a terra passou a produzir espinhos. E o último Adão levou na sua cabeça uma coroa de espinhos para redimir a terra e a criação. Aquilo que foi colocado como maldição, ele levou sobre si na cruz do Calvário. Aleluia! O primeiro Adão, eu não vou ficar o tempo todo falando, só mais essa. Só mais essa. O primeiro Adão se escondeu de Deus. O último se entregou e se expôs inteiramente diante do Senhor. E disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E abriu um caminho para todos nós. Aleluia. Esse último Adão, Cristo, ele não foi só gerado pelo Espírito, ele andava pelo poder do Espírito. Olha o que diz Lucas, capítulo 4, versículo 1. Lucas 4, 1, vamos lá. E Jesus, como? Fala para mim aqui na tela. E Jesus o quê? Está muito fraco, pessoal. Jesus o quê? Cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. E foi levado por quem? Pelo Espírito ao deserto. Ai, a noção que Jesus tinha. Tudo estava acontecendo, a crucificação acontecendo, e tudo ele estava conectado com quem? Com o Pai, através do Espírito Santo. E aí ele chega no momento e diz para os discípulos: está vendo aqui, ó? Deixa eu dizer para vocês. Está chegando a hora. Está chegando. Que isso, mestre? Hora de quê? Para de ficar falando essas coisas, mestre. Que negócio é esse? Não, eu estou falando para vocês. Está chegando a hora, eu vou dizer mais para vocês. Cada um de vocês vai fugir, cada um para sua casa. E vocês vão me deixar só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Você sabe que quem é catavento nunca se vê só. Nunca. É uma convicção de que o Pai está com você. E parece que quanto mais arrocha, mais a convicção aumenta. Parece que quanto mais pega o bicho, pega mesmo, é que você aí fala assim: eu sei que o Senhor está comigo.
Recebe essa palavra sobre a tua vida. Deixa esses grilhões quebrarem aqui nessa noite. Deixa o Senhor libertar teu coração, tua mente aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Recebe comando aí no mundo espiritual, todo espírito imundo que tem perseguido e aprisionado mentes e corações. Agora! Recebe fogo aí do Espírito. Em nome de Jesus. Liberta, Senhor, mentes e corações aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Atos 10, 38, olha o que diz. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus, meu irmão, andava no poder do Espírito Santo. Jesus era cataventinho. Cataventão, né? Cataventão. Sabe o que é isso? Dependia do Espírito Santo. E foi por isso que ele mesmo, quando estava para poder ir, olha o que diz João 20, 21 e 22. João 20, 21 e 22. Jesus está gerando um novo processo, um novo momento na vida dos discípulos, porque ele estava se ausentando fisicamente, e tudo que esses discípulos teriam agora era o quê? A presença do Espírito Santo. Disse, pois, Jesus outra vez: Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, assim também eu envio a vós. Como foi que o Pai o enviou? Fazendo o Espírito Santo vir sobre quem? Sobre Maria. Aí ele agora vai dizer assim: agora eu envio vocês. E havendo dito isso, sabe o que ele fez? Assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aleluia. Recebei o Espírito Santo. Meu irmão, tudo bem, eu sei que tem um ministério famoso que chama-se Jesus Cop, que é muito legal, tem muita coisa boa. Mas eu vou dizer para vocês, não é disso que se trata o Evangelho. Nós não somos cópias de Jesus. Nós levamos a vida do próprio Jesus dentro de nós, é diferente. Nós não somos imitações de Cristo. Nós carregamos a vida do próprio Cristo dentro de nós. Nós manifestamos. Eu não estou criticando o ministério, o nome é legal, foi um nome que deu um marketing bom, tem muito material bom, bíblico, recomendo, não tem problema. Mas eu quero dizer para vocês que nós não somos imitações. Nós carregamos o próprio Cristo dentro de nós, através do seu Espírito Santo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, cristianismo, vida cristã, não é, tente agir como Jesus, viu? Tente agir como Jesus é ventilador. Sabe o que é vida de catavento? João Batista. Importa que eu e que ele, pronto. Isso é a vida cristã. Viu a diferença de uma coisa e outra? Olha, Jesus faz assim, eu vou fazer aquilo. Você não tem poder de fazer nada. Agora, na hora que você se rende e permite o Espírito Santo tomar conta de você, aí você vai agir como Jesus, porque é a vida de Jesus que está dentro de você que se manifesta. Paulo disse, já estou crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé daquele que me amou e se entregou por mim. Então não se trata de ser imitador de Cristo, se trata de viver unido a Cristo pelo poder do Espírito Santo. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Olha o que diz Colossenses 3:3. Colossenses 3:3. Porque vocês já estão o quê? Mortos. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa vida. Quem é a nossa vida? Essa nova vida. Eu trabalhei esses assuntos lá no retiro, mas só abrindo um parêntese.
Existe, irmãos, um impostor dentro de nós. Existe uma natureza pecaminosa, que a gente chamou lá no retiro de quê? De impostor. Existe uma natureza pecaminosa que tenta falar para você que você não é o que Cristo gerou não, que você é o que é a tua história do passado, os teus traumas, o que te fizeram, os teus medos. Você não é isso aí não, você é o que Cristo te gerou. Você é nova criatura em Cristo. E não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. Aleluia. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então não se trata de você performar religiosamente, não. Se trata de você permitir que Cristo flua através de você. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Aleluia. O plano do Senhor, você vê aí, Romanos 8, 29. Vamos lá. Paulo vai dizer, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mas olha o que também diz Romanos 8, 29. Porque aos que dantes conheceu, também o que? Os predestinou para serem o que? Conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia. Não é uma maquiagem, Rose. Desculpa. Se Lisan estivesse aqui, não é uma reforma, Lisan. Mas tem Yuri, Ian, não é uma reforma, Ian. Não é reforma, Mateus. Tem algumas pessoas que trabalham com essa parte de reformas e construção. Não é comportamento religioso. É nova vida. É uma vida que flui a partir de Deus. A partir do Senhor. Então quem é esse homem espiritual? Quem é esse homem catavento? É aquele que já desistiu de controlar. E que agora só quer o quê? Ser controlado por Deus. Amém ou não? É aquele que já desistiu de viver pela força do impostor, do seu próprio ego, da sua própria vontade, do seu próprio tempo. É aquele que já desistiu e diz assim: eu não tenho como produzir o sentido da minha vida, eu já encontrei o sentido da minha vida, porque o sentido da minha vida está em Cristo. Eu não estou perdido sobre quem eu sou, porque basta eu me achegar a Ele, eu sei quem eu sou. Aleluia. Esse homem, essa mulher catavento, para ouvir Deus. Eu estava falando hoje de manhã, o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó: eu vou orar com entendimento, mas também vou orar como? Com o Espírito. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A nossa cultura ocidental, grega, a gente se carregou muito de orar com entendimento e pouco de orar com o Espírito, com o coração. A gente tem pouca postura místico, contemplativo, meditativo. A gente gosta de falar, encher nossa mente de informação, não é isso? Só que oração precisa ter isso. O apóstolo Paulo disse que ele fazia isso, mas também ele orava no Espírito, que é quando você cala a mente, você silencia a mente para que haja um fluir espiritual dentro de você. Você ora com um coração e não com entendimento simplesmente. E aí você tem que fazer o quê? Silêncio. A gente fala na oração. Quando é para a gente parar para ficar quieto, a gente se diz em nome de Jesus, amém, levanta e sai. Estou falando mentira aqui? A maioria das vezes é isso aí. Ou então, imediatamente já pegou o celular, já começou a ir para um grupo, acessar alguma coisa, ver e já começar a colocar as coisas. A gente não para ouvir Deus. Olha o que diz o texto da palavra do Senhor. Se você estiver ansioso, vai a Deus, ora, súplicas, ações de graças, coloca tudo diante de Deus.
Pronto, terminou isso? Aguarda. E a paz de Deus, que excede todo... Se ela excede o entendimento, ela é uma coisa que vem de onde? Do campo o quê? Espiritual para o campo do coração e do entendimento. Amém ou não? Eu preciso aguardar. A paz vem e vai guardar as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Então precisamos, como homens espirituais, mulheres espirituais, cataventos, aprender a ouvir, discernir, a obedecer, a depender e a andar no Espírito de Deus. Olha o que diz Gálatas 5:25. Já estou quase chegando ao final. Gálatas 5:25 diz assim. Vamos juntos aqui na tela? Vamos lá para você despertar aí, quem está mais cansado. Vamos lá? Juntos, bem forte. Se vivemos, andemos também em espírito. Mais uma vez. Se vivemos em espírito, andemos em espírito. Eu vivo em espírito. Parece uma coisa um pouco genérica. O que é que ele está dizendo? Transforma isso que é genérico em uma pontuação prática. Eu preciso andar. Cada passo que eu dou precisa ser passo guiado por quem? Pelo Espírito de Deus. Aleluia. E aí eu quero dizer para você já como fechamento mesmo. Talvez você tá dizendo, rapaz, hoje foi uma radiografia da minha situação. Eu tô sendo um ventilador. Rapaz, tem uma casa ali tem uma oficina perto da casa de Pati, Pati Sampaio. Tem um lugar que tem um cara que conserta só ventiladores. Eu não sei se alguém já viu. E eu acho tão bonito. Tem hora que uma vez, muitos anos atrás, eu já parei e tirei uma foto, porque eu achava aquela tralheira toda de um monte de peça de ventilador, tudo empilhado desorganizadamente, uma coisa sobre a outra, que não tem nem como uma pessoa entrar na oficina do cara direito. Eu não sei se alguém já viu essa oficina lá para aquele lado. Já viu? Sandra sabe até o nome do cara, seu Renato. Gente, mas eu estou lembrando disso aqui porque talvez você seja isso. Esse ventilador que está cansado. Você está cansado de produzir as coisas, tentar produzir as coisas pelas suas próprias forças. Está cansado de produzir vento, ou tentar produzir vento. É como se nada bastasse, nada fosse suficiente, nenhum esforço fosse suficiente. Você aumentou ou diminuiu? Diminuir significa a temperatura ou diminuir o... obrigado. Então vai ficar mais frio. Obrigado. Agora desligou, Mateus. No clímax da mensagem, Mateus. Agora vai vir kit, agora eu vou suar. Peço as orações, amanhã estamos indo a Salvador amanhã para uma consulta. Amém? Orem por nós. Tentando sustentar tudo, tentando satisfazer todo mundo, tentando controlar tudo e todos, querendo ser resposta para tudo e para todos. Isso cansa, meu irmão. Essa não é a vida que Deus preparou para você. Você quer carregar tudo, botar nas suas costas e carregar. E Jesus está dizendo, vem a mim, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Se rende hoje aos pés do Senhor. Eu quero convidar você para a gente orar, porque esse último Adão, é Ele quem está aqui, através do seu Espírito, e é Ele quem pode mudar a nossa história, é Ele quem pode transformar a nossa vida, é Ele quem pode aliviar a tua carga, é Ele quem pode transformar você, renovar você. Eu quero fazer um convite primeiro para você, meu irmão, minha irmã, que está cansado como um ventilador lá em seu Renato.
aonde você estiver. Dobre sua fronte, baixe sua cabeça, fala com o Pai aí nessa palavra, fala assim: Pai, eu estou cansado, estou cansada, eu não tenho como carregar isso não, eu estou tentando, mas é porque eu não estou te obedecendo, eu não preciso fazer nada disso, eu só preciso descansar em Ti, e deixar o Senhor trabalhar do Teu jeito, no Teu tempo, da Tua forma. Me ensina a esperar em Ti, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Hoje, o último Adão, Cristo, o que pode gerar vida, o único que tem esse poder, Ele também está aqui soprando sobre nós o seu Espírito. Então que tal a gente parar de tentar viver sozinho? Que tal a gente parar de dar lugar e voz e verdade para o nosso ego, para esse impostor que vive na gente perturbando e dando a gente uma ilusão, pregando uma ilusão de vida, de controle que a gente não tem? Que tal se arrepender? Que tal deixar o Espírito Santo soprar e você se render a isso hoje? Pai, nós nos colocamos diante de Ti, porque assim como nós carregamos a imagem de Adão que caiu, que pecou, que quis gerar sua própria vida, ou viver a vida a partir do seu próprio vento, assim também carregamos hoje a imagem do homem celestial, Jesus Cristo, que também soprou sobre nós o seu Espírito, que nos convida a viver essa vida do Espírito. Nos colocamos diante de Ti, Senhor. Colocamos os nossos fardos diante de Ti. Perdoa-nos por viver iludidos dessa autossuficiência, iludidos desse orgulho, da vaidade. E quando a gente simplesmente não se rende e diz: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós Te agradecemos, Senhor. Nós Te agradecemos. Sopra aqui nesse lugar, Espírito Santo. Sopra sobre as vidas aqui, Espírito Santo. Te pedimos, Jesus, sopra o Teu Espírito sobre nós, Senhor. Sopra o Teu Espírito sobre nós, Senhor, pois precisamos de Ti. Precisamos de Ti. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Aleluia, Senhor. Não é nem por força, nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Alguém nessa noite que, pela ação do Espírito, queira tomar alguma decisão na sua vida hoje, de entregar a tua vida a Cristo, de confessar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, se o Espírito Santo falar ao teu coração, ou falou ao teu coração,
Há alguém que queira tomar essa decisão hoje? Onde você estiver, dê um sinal com sua mão. Eu quero orar com você, se tiver alguém aqui hoje que queira fazer isso. Reconciliar-se, entregar a tua vida, o teu caminho ao Senhor, no poder do Espírito Santo. Há alguém hoje que deseje fazer isso? Se você der um sinal com sua mão, eu vou te reconhecer e vou orar com você. Há alguém hoje que esteja movido pelo Espírito nesse sentido? Não? Então vamos todos nós ficar de pé agora e vamos adorar o Senhor.